Para que o trabalho da banda de música seja desenvolvido da melhor forma, é importante também se pensar na estrutura física, numa estrutura física adequada ao tipo de banda, ao perfil da banda que o maestro está se propondo a montar ou a trabalhar. Seja ela uma banda de música profissional, uma banda escola ou uma banda mista. Uma grande dificuldade é que muitas vezes os maestros não têm a oportunidade de decidir, de optar, de escolher como é que vai ficar essa estrutura física onde a banda realizará suas atividades. Muitas vezes a banda tem que se adaptar a um espaço físico já existente, a um espaço físico que a instituição mantenedora da banda concede ali para a realização do trabalho, mas o ideal é que a estrutura física que vai comportar esse trabalho artístico, esse trabalho musical, e muitas vezes pedagógico, no caso das bandas de escola, que ele seja pensado exclusivamente para aquela banda de música. Então, eu trago aqui algumas considerações sobre uma estrutura física ideal para o trabalho nas bandas de música. Como primeiro ponto, a banda de música ela precisa de uma sala de ensaios. E não uma sala de ensaios qualquer, uma sala de ensaios adequada. O ideal é que essa sala ela possa comportar confortavelmente todos os músicos da banda, que os músicos tenham um espaço, que tenham um espaço mínimo ali entre uma cadeira e outra, para que não precise os músicos ficarem ali uns em cima dos outros, para que tenha espaço para as estantes de partitura, para que o maestro possa, em alguma necessidade, estar circulando ali entre os músicos, para alguma orientação que ele precise fazer mais próximo ali do grupo, da equipe. É importante que essa sala, de preferência, ela seja uma sala isolada, se possível, isolada acusticamente, sem interferências de sons externos, para que músicos e maestros consigam ter ali uma concentração mínima necessária para fazer todo o trabalho de ensaio, de preparação do grupo. Outra coisa que é importante se pensar, se essa sala ela tem um revestimento acústico, obviamente ela vai precisar de ser refrigerada. Então, tem que se pensar também nesse tipo de condição necessária para dar todo o conforto para os músicos. Muitas vezes a gente percebe o improviso, as bandas ensaiando em qualquer lugar, em qualquer sala. Sabemos que muitas vezes não é o ideal, é feito apenas o que é possível, mas quanto mais os maestros alimentam essa prática por conta dos gestores da banda, mais difícil fica de se reverter esse quadro. E menos importância as instituições gestoras vão dar às bandas de música, colocando as bandas para ensaiar em qualquer lugar. Portanto, é importante pensar numa sala de ensaio adequada, uma sala de ensaio estruturada para que músicos e regentes consigam ter o conforto e as condições necessárias ao ensaio da banda. Outra possibilidade que não deve ser negligenciada, a existência de banheiros, parece algo básico, algo simples, mas muitas vezes que a gente vê também
as prefeituras conseguem uma sala para a banda de música ensaiar e não tem banheiro próximo. Os banheiros, além de facilitar os músicos utilizarem, as musicistas utilizarem, muitas vezes também servem para fazer a própria limpeza dos instrumentos. Não precisa o músico estar se deslocando para um lugar mais longe para pegar água, para fazer uma limpeza ali no instrumento. Então, e se você tem tudo perto ali da sua sala, facilita a locomoção, evita dispersar o grupo, né? Então, banheiros é importante que a sua estrutura pense nisso. A banda deve ter também ali uma sala para a administração, que é uma sala onde o maestro vai ficar ali com o seu coordenador administrativo. É nessa sala que o maestro pode ficar mais à vontade para ter uma conversa com um músico em particular, com alguém da equipe em particular. É ali nessa sala da administração que o maestro pode receber um pai de aluno, no caso de uma banda escola, e demonstra também que as coisas estão acontecendo de forma organizada. Outras possibilidades que não devemos esquecer, em se tratando de banda escola, nós temos que pensar também nas salas de aula. Mesmo que não se tenha muitas salas de aula, mas que minimamente você tem ali uma sala para madeiras, outra para metais, outra para percussão, salas também, se possível, isoladas acusticamente, e com poucas salas, utilizando aí um sistema de revezamento, você consegue oferecer aulas de música na sua banda escola, garantindo que o aprendizado dos alunos ocorra de uma forma organizada e confortável. É também muito comum a gente ouvir relatos de bandas de música que as aulas acontecem ao ar livre, debaixo das árvores. Se por um lado são situações que podem chamar a atenção do público, né? Você tem uma história para contar que dava aula debaixo de uma árvore, mas efetivamente na prática não é o melhor lugar para ocorrer o aprendizado, a relação ensino-aprendizagem. Então, é importante se pensar em salas de aula para a banda escola. Ainda falando de estrutura física, vamos pensar agora sobre os instrumentos da banda de música. Onde esses instrumentos serão guardados quando eles não estiverem sendo utilizados, quando eles não estiverem na guarda dos músicos. Onde esses instrumentos vão ficar? É importante que a estrutura física da banda, a sede da banda, ela tenha ali uma sala para a guarda dos instrumentos musicais. Esse local, além de ser um local bem arejado para evitar umidade, que a umidade danifica os instrumentos, é um local também que deve ter uma certa segurança. É um local onde pode ter ainda armários, onde esses instrumentos ficam lá guardados, só o músico que toca o instrumento ou o aluno que estuda aquele instrumento tem acesso. E isso garante muitas vezes a durabilidade desses instrumentos por mais tempo, o cuidado com esses instrumentos. E eu acrescento aí também que esses instrumentos devem ter aí os seus estojos, os seus cases, né? E aí você consegue garantir, guardando esses instrumentos de forma adequada, uma maior durabilidade dos instrumentos musicais da banda de música. Dando continuidade ainda à estrutura física, é importante lembrar que se lá atrás a gente falou que a banda precisa ter ainda uma pessoa com essa função de arquivista, de copista, a pessoa que vai cuidar das partituras, eu devo também ter um local na banda que funcione como uma espécie de arquivo, para eu guardar o acervo, para eu guardar ali
a biblioteca, material didático. Esse material que é utilizado constantemente, as partituras, porque quando você encerra um repertório, ele tem que ser guardado, esse material, ele vai todo para esse espaço aí que nós podemos chamar de arquivo, de acervo, de biblioteca. Então, é importante que a banda também tenha esse espaço, que acaba sendo também um local de memória. Memória do repertório e memória do percurso pedagógico trabalhado ali, no caso das bandas da escola. Ainda falando de estrutura física, eu acrescento que a banda precisa ter, já que vai ter uma pessoa que vai cuidar dos primeiros socorros dos instrumentos musicais, reparos e manutenções, pelo menos reparos e manutenções de urgência, que a banda ela tem ali um local para que isso seja feito, uma sala para manutenção, para pequenos reparos de instrumentos musicais. Essa sala é um local bem específico, vai conter muitas vezes, além de instrumentos como chaves de fenda, pequenos martelos, ferro de solda, tem uma bancada ali. É realmente um local preparado para se cuidar dos instrumentos. Basicamente, essa é uma estrutura física mínima necessária ao trabalho de uma banda de música. E você deve estar se perguntando como é que, enquanto maestro, enquanto gestor da banda de música, eu vou conseguir fazer tudo isso que foi falado até agora, pensar em instrumentos para a minha banda, pensar em equipe, pensar em estrutura física. Bom, é importante você saber que não tem como fazer um trabalho de banda de música sem pensar na sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? É o que vai garantir a banda de música se manter ativa. A sustentabilidade da banda está ligada à instituição gestora e é algo também que tem uma conexão muito forte com a questão financeira. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai investir no funcionamento dessa banda? Quem é que vai arcar com esse investimento? Como é que os recursos financeiros para que essa banda que você está idealizando possa acontecer, como é que esses recursos financeiros eles vão ser alcançados? E aí a gente fala agora de sustentabilidade. Quando um maestro é contratado para estar à frente de uma banda de música, muitas vezes ele está preocupado ali apenas com o seu trabalho artístico, o seu trabalho como regente, o seu trabalho pedagógico, no caso das bandas de escola, e ele esquece de pensar na sustentabilidade. Mesmo você não tendo a responsabilidade direta e nem o poder de decisão direto, mas o maestro ele deve ter um plano de sustentabilidade para a sua banda. E a sustentabilidade ela está muito ligada à forma que essa banda está institucionalizada. E aí eu trago algumas possibilidades. Bom, quando a banda ela está ligada ao poder público, a uma prefeitura municipal, a um governo estadual, a uma escola pública, nesse caso em especial, o maestro, o gestor da banda, ele não tem o poder de decisão da compra, ele não tem o poder, muitas vezes, de decisão rápida de adquirir alguma coisa que dependa de dinheiro ali para uma emergência. Tem uma burocracia dentro dessa instituição e o maestro ele deve conhecer esse caminho. Qual é
o caminho interno, quais são os processos internos que na minha banda, que é gerida por um ente público, por um ente do governo, seja municipal ou estadual, quais são os processos, quais são os caminhos que eu tenho que percorrer até conseguir, por exemplo, incluir um novo músico que gera aí ou um custo de salário ou um custo de uma bolsa, no caso de um estudante de música. Quando eu quero comprar material de manutenção, como é que eu devo fazer isso? A quem eu devo me reportar? Com quanto tempo de antecedência eu tenho que pedir? Eu posso fazer isso apenas informando ao meu superior imediato? Ou eu tenho que informar isso, eu tenho que formalizar através de um e-mail, por exemplo? São coisas simples, mesmo que a sua banda seja uma banda mantida pelo poder público, que você tenha sido informado que recursos financeiros existem ali para poder manter a banda, você tem que saber qual é o processo, qual é o caminho, qual é o processo interno para você conseguir acessar os recursos necessários a desenvolver aquele projeto que você está querendo implementar ou adquirir algum bem ou algum serviço que vá beneficiar ali a sua banda de música. Nesse caso em especial, não depende muito do maestro, mas ele precisa conhecer esse processo. Outra possibilidade é a gente falar aqui da sustentabilidade de bandas, principalmente das bandas que são ligadas a instituições culturais, que são os editais de incentivo à cultura. E o que são esses editais de incentivo à cultura? Hoje no Brasil, existem basicamente 2 programas de incentivo fiscal que beneficiam projetos culturais e que as bandas de música, desde que tenham uma instituição gestora, tenham uma instituição que as represente, as bandas podem acessar esses mecanismos, que são as leis federal de incentivo à cultura e as leis estaduais e municipais de incentivo à cultura. Basicamente, nesse tipo de mecanismo, também chamado de mecenato, as empresas elas são autorizadas pelo governo federal, municipal ou estadual a investir parte do valor que elas pagariam de impostos. Elas retêm um imposto, quando a empresa ela faz uma venda, ela retém ali um imposto. E esse imposto ela tem que repassar para o governo. Então, o governo permite que um pequeno valor daquele imposto ele possa ser utilizado, investido em projetos culturais. É uma forma que as empresas têm de patrocinar projetos culturais sem ter que tirar dinheiro do seu próprio caixa. Elas utilizam o imposto que ela reteve e deveria repassar ao governo, mas o governo permite que ela utilize esse imposto em projetos culturais. Esses percentuais eles variam, mas para exemplificar, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela permite que uma empresa ela possa, dependendo do tipo de projeto e dependendo se a doação é feita por uma pessoa jurídica ou por pessoa física, ela permite a doação para projetos culturais, descontando ali 4% ou até 6% do valor do imposto a pagar, além de empresas, na lei federal, uma pessoa física que paga imposto de renda, ela também pode pegar um percentual do seu imposto de renda e investir num projeto cultural. Em alguns casos, leis estaduais permitem
que a empresa que paga ICMS possa destinar 2% do valor que iria pagar desse imposto para um projeto cultural. E assim, o governo, o poder público no Brasil também ajuda a fomentar projetos culturais, onde as bandas de música, desde que tenham uma instituição que as represente, também podem acessar esse mecanismo que são os editais de incentivo à cultura. Outra possibilidade é o patrocínio direto. E o que é o patrocínio direto? Uma banda de música pública, ela não tem como, muitas vezes, acessar um edital de incentivo à cultura, porque o edital de incentivo à cultura, muitas vezes, ele já delimita ali que só pode bandas ligadas a instituições culturais, que não pode banda pública. Uma banda pública, nada impede que ela receba uma doação. Você imagina aí uma fábrica instalada numa determinada cidade, você tem uma empresa e a empresa quer fazer uma doação de uniformes novos para a banda de música, de um kit de instrumentos musicais para a banda de música. É o que nós chamamos de patrocínio direto. Ele sai diretamente da mão do patrocinador e chega naquela instituição, naquela banda que está sendo patrocinada, sem precisar de um caminho como a lei de incentivo à cultura. É o patrocínio direto. Outra possibilidade também, que já não se adequa a bandas públicas, mas a bandas ligadas a instituições privadas, a venda de serviços. É uma forma de você fazer com que a banda consiga gerar receita, gerar recursos financeiros. E que serviços são esses que a banda de música ela pode oferecer? Uma banda de música ela pode oferecer serviços de apresentações e concertos, ou com a banda completa, ou com grupos de câmara, grupos menores para salas menores, lugares menores, e pode cobrar por isso. Lembrando que uma banda pública não vai poder cobrar por esse tipo de serviço, porque já são funcionários públicos e ela já está sendo remunerada para isso. Mas uma banda de música de uma associação cultural, por exemplo, nada impede, desde que esteja previsto no seu estatuto, que essa banda venda concertos e que o produto desses concertos, ou seja, todo o recurso financeiro que é gerado, seja revertido para a própria banda, para garantir a sustentabilidade da banda. E ainda falando de geração de receitas próprias para bandas que são privadas, nós temos também aí a venda de produtos. Uma banda ela pode estar se apresentando numa praça pública, num local público, e ao lado você tem ali um quiosque vendendo bonés, camisetas da banda e outros produtos, souvenirs, que com a venda desses produtos, o recurso que é captado ali ajuda também na manutenção, no dia a dia da banda de música. Isso também é uma possibilidade. E há ainda bandas de música que atuam de uma forma tão profissional que eles conseguem ter um time específico para captação de recursos. Eles conseguem manter um programa permanente de captação de recursos. Obviamente que isso se aplica a bandas que não são geridas por órgãos públicos, bandas privadas. E nesses programas de captação, a banda tem um time, assim como uma empresa tem um time de vendas, gerando vendas, fazendo com que entre recursos na empresa, a banda de música tem um time que trabalha com captação de recursos. Todo o tempo pensando em ideias, pensando em possibilidades
para conseguir recursos para a banda, seja por meio da venda de produtos, por meio da venda de serviços, inscrição em editais, também conseguindo doações para essa banda de música, dependendo, muitas vezes, se é uma banda que faz parte de uma instituição filantrópica, por exemplo. Então, é importante que você tenha essa consciência, que para um projeto cultural existir, no caso a banda de música, ele precisa se sustentar. E para que haja essa sustentabilidade, se por um lado precisa de uma estrutura física, precisa de uma estrutura de pessoas, precisa de ter um projeto artístico, um projeto pedagógico, por outro lado, também precisa de uma estrutura financeira para poder suportar todo o projeto. E isso tem que estar no plano de gestão do maestro de banda de música. Com toda a estrutura da banda pensada, já toda organizada no meu plano de gestão, eu pensei qual é o perfil da minha banda, qual é o tipo de banda, o tamanho da banda, a minha estrutura física, a minha equipe, como é que essa minha banda ela está institucionalizada, como é que essa banda vai se sustentar, como é que vai ocorrer a sustentabilidade dessa banda. Está na hora agora de pensar na banda enquanto elemento artístico, enquanto produto cultural. Portanto, nós vamos falar agora de uma parte muito importante no trabalho de gestão da banda, que é pensar sobre a programação artística da banda de música. E pensando sobre a programação artística, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o repertório. O repertório na banda de música é algo que tem que ser pensado com muito cuidado. A decisão do repertório, ela vai estar muito relacionada ao tipo de banda. Por quê? Porque uma banda profissional, ela pode se permitir tocar um repertório mais complexo, um repertório com maior duração, por exemplo, um repertório com maior dificuldade técnica. Já uma banda infanto-juvenil, uma banda composta por estudantes que tem algumas limitações, não seria adequado trabalhar um repertório tão profissional. Então, o repertório, eu penso ali também em quem vai tocar, quem são os músicos que vai tocar. Isso me ajuda a pensar o repertório. Ainda falando sobre o repertório, eu acrescento que o repertório também tem que ser pensado sobre o contexto daquela apresentação, o contexto daquele concerto. Se você está se apresentando, por exemplo, numa igreja, determinado tipo de música não é adequado tocar numa igreja, por exemplo. Da mesma forma, se você está num ambiente mais descontraído, tocar ao ar livre, por exemplo, um determinado repertório mais complexo, de maior duração, músicas que não sejam tão animadas, músicas que exigem até mais concentração dos músicos, não são adequadas para tocar em locais abertos. Então, o repertório, ele depende de uma série de fatores. Depende do grupo que vai executar, depende do local onde você vai se apresentar, das características físicas, acústicas do local, depende da ocasião. Portanto, é algo que o maestro de banda de música tem que pensar. E eu cito também uma característica das bandas de música no Brasil, que os maestros não se acostumaram ao longo do tempo em
investir em repertório, em comprar repertório. Então, hoje, com a facilidade do compartilhamento de arquivos na internet, você entra nos grupos, nas redes sociais, de regentes, está todo mundo trocando repertório. Isso, até certo ponto, é bom, porque facilita o intercâmbio de material didático. Por outro lado, você desestimula com essa ação que novos arranjadores, que novos compositores escrevam para a banda de música no Brasil, porque se tem o hábito de compartilhar material de um terceiro, sem autorização, sem pagar direito autoral, o que é diferente, por exemplo, do cenário das bandas de música nos Estados Unidos, onde há toda uma cadeia produtiva pensada em cima das bandas de música. Você tem nos Estados Unidos, primeiro que as bandas estão em todas as escolas, depois existem várias oportunidades para as bandas tocarem em eventos, em teatros, em lugares públicos, em festivais, em concursos. Isso faz com que novos regentes comecem a se interessar pelo estudo do arranjo e da composição. Isso faz com que surjam novos compositores, novos arranjadores. Essas pessoas escrevem composições para as bandas tocarem. Se tem o hábito, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, de pagar pelos arranjos, então se acabou aí fortalecendo a cadeia da economia, da cultura, da banda de música. Quem vai tocar, quem quer tocar uma determinada peça, o maestro que quer ensaiar uma música com a sua banda, quer fazer um concerto, ele paga por aquele arranjo, ele paga pelaquela composição, e a quantidade de músicas que são compartilhadas, de arranjos que são compartilhados, sem autorização das pessoas que detêm os direitos autorais, é mínima, o que não ocorre aqui no Brasil. E além disso tudo, quando você tem o hábito de comprar músicas, você pode escolher um repertório exclusivo. O que é muito comum aqui no Brasil é você ir para um encontro de bandas, você tem 5, 6 bandas tocando na mesma noite e 60% do repertório é um repertório em comum a todas as bandas. Tem sempre aquelas músicas que todas as bandas tocam, as mesmas músicas. E eu sugiro que você procure pensar também em investir no seu repertório, aprender a fazer arranjo, estudar composição, porque também é um elemento de diferenciação na banda de música, o seu repertório. Outra importante atividade a se pensar para a banda de música dentro desse aspecto da programação artística são as apresentações e concertos. E eu já falo aqui qual é a diferença disso, apresentações e concertos. O que é que eu chamo de apresentação? Apresentação é quando a banda de música é convidada para tocar um número limitado de músicas, uma música, 2, 3, 4 músicas, ela faz uma participação, uma apresentação em um determinado evento, onde ela não é ali o centro das atenções. As pessoas não foram ali, o público não foi única e exclusivamente para ver a sua banda. Vou dar um exemplo. Aniversário da cidade. Você tem uma solenidade e a banda toca o hino nacional, o hino do estado, o hino do município e toca mais 2 músicas. A banda ela fez uma apresentação dentro de uma solenidade. Quando você entende isso, você pensa num repertório para esse tipo de apresentações. Você também, enquanto maestro, deve se preocupar quais são os eventos chave,
Quais são os eventos importantes na sua cidade, no seu estado, que a sua banda pode participar e que pode te dar visibilidade ao seu trabalho? Que tipo de músicas eu deveria tocar nessas apresentações, nesses eventos? Que músicas o público que está lá gostaria de ouvir, já que são apresentações rápidas? Eu vou ter ali a oportunidade de tocar 1, 2, 3, às vezes 4 músicas. Qual a melhor forma de dar o meu recado, de deixar uma boa impressão, de causar uma boa impressão? Então, o maestro deve pensar nas apresentações dessa forma. E, elevando isso para um patamar um pouco maior, nós temos os concertos. E quais são os concertos? O que são os concertos? Diferentemente das apresentações, onde a banda de música não é o elemento principal, ela não é a atração principal, o concerto, ele é uma apresentação maior, tem no mínimo aí 1 hora de duração, e as pessoas, o público, eles vão ao concerto para ver agora exclusivamente a sua banda. Eles vão ao concerto para assistir você exclusivamente. Então, esses concertos, eles fazem parte de uma agenda da banda de música, de uma agenda da própria banda de música. Não foi a banda de música que foi convidada. A banda de música, ela criou a sua agenda de concertos e, por exemplo, todo primeiro domingo do mês a banda se apresenta na igreja depois da missa, na praça da igreja. Então ela tem um concerto, as pessoas já sabem, ela tem uma agenda. E nesse tipo de evento, que é uma apresentação maior, o concerto, você pode se permitir a tocar mais músicas, você pode se permitir a mostrar o melhor da sua banda. Você tem mais liberdade. É mais fácil no concerto as pessoas se adaptarem à banda do que você se adaptar às pessoas. Já numa apresentação, não. O maestro, ele tem que pensar em como é que ele vai se adaptar àquela apresentação. E no concerto você tem mais liberdade. Além dos concertos, é importante que o maestro pense numa agenda local. E o que seria uma agenda local? Dentro dos municípios, dentro do seu município, o maestro ele pode criar uma própria agenda de concertos, para que ele consiga ter ali uma regularidade de apresentações e concertos da banda de música e, com isso, fazer com que a banda se torne conhecida, que a banda ganhe visibilidade local, que as pessoas possam reconhecer a banda de música como um elemento cultural da cidade. Não espere apenas que você seja convidado para fazer apresentações em eventos de terceiros. Crie a sua própria agenda na sua cidade. Você pode começar realizando concertos em praças públicas, estipule um dia do mês para fazer isso, o primeiro domingo do mês, o primeiro sábado do mês, não sei como ficar mais conveniente para você, para a sua banda. Você pode levar concertos didáticos para dentro das escolas públicas, onde a banda se apresenta e você fala sobre a banda de música, fala sobre os instrumentos da banda de música. É uma forma também de estimular a que novas pessoas, no caso os estudantes, se interessem pelo ensino de música e vai estar divulgando a banda de música também. Você pode criar uma agenda local em igrejas, em centros culturais, em teatros, nas cidades que têm teatros, obviamente. Se a sua cidade não tem teatro, eu tenho certeza que em algum lugar da cidade vai ter um auditório que você pode utilizar. O importante é que o maestro pense nisso como uma atividade que faz parte da rotina da banda. Ele não deve apenas esperar ser convidado para concertos, ele tem que criar a sua agenda. E essa agenda ela pode se estender para a sua região, que é uma agenda regional, da mesma forma, ela pode se estender para o próprio estado, e é fácil de fazer isso porque você pode se conectar com maestros de outras bandas e fazer intercâmbio. Você vai até a cidade vizinha,
faz uma apresentação com a sua banda e recebe na sua cidade a banda da cidade vizinha. Isso ajuda a divulgar a banda na região, ajuda a divulgar a banda no estado e também é um elemento que serve como estímulo aos músicos. Os músicos querem tocar, os músicos querem se apresentar. E você pode ser mais ambicioso e pensar numa programação tanto nacional quanto internacional. Eu mesmo tive a oportunidade de estar em 4 festivais na Europa com a Orquestra de Sopros de Pindoretama. Foi uma experiência grandiosa, não só para mim, mas para os músicos da banda, que é uma banda escola, são estudantes de música. Então, a gente teve essa oportunidade de participar de festivais e eu acredito que você pensar esse tipo de programação para a sua banda, por mais que possa parecer num primeiro momento algo mais distante, mas se isso está no seu radar, se isso está no seu planejamento, as chances de dar certo são bem maiores, serão bem maiores. E finalizando a programação artística, eu chamo a atenção para a questão das apresentações, dos concertos que podem ser realizados agora de forma remota, online, virtualmente através da internet. Com o cenário da pandemia, as pessoas aceleraram esse processo. Era algo que iria acontecer lá na frente, mas que foi antecipado pela pandemia. Quando isso acontece, as pessoas acabam se acostumando a assistir também concertos em casa, no conforto de suas casas. Não acredito que será uma tendência que os concertos físicos irão acabar, mas você tem aí um cenário hoje favorável à realização de concertos remotos, que basicamente consiste em você gravar concertos, eles não necessariamente precisam ser ao vivo, o que facilita todo um trabalho de edição e você garantir que o que vai ser exibido na internet vai chegar com a melhor qualidade, porque você vai poder editar, e levar esses concertos através de plataformas de streaming, plataformas como o próprio YouTube e outras redes sociais, para as pessoas, para o público. Então, é algo que o maestro de banda de hoje, ele tem que pensar.